Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando continuidade ao nosso sexto módulo, que é a Introdução às Macromoléculas. Agora vamos ver a terceira parte, que é sobre os lipídios. As gorduras são um tipo de lipídio, uma categoria de moléculas unidas por sua característica principal, que é a incapacidade de se misturarem com a molécula de água e também por terem a capacidade de se misturarem a solventes orgânicos. Os lipídios tendem a ser hidrofóbicos, ou seja, apolares, e feito em sua maior parte de cadeias de hidrocarbonetos. Esse tipo de gordura tem diferentes formas estruturais e, consequentemente, diversas funções no organismo. Por exemplo, armazenam energia, são bons isolantes térmicos, são componentes das membranas celulares e desempenham função hormonal. Agora eu vou falar um pouquinho da classificação dos lipídios. Os primeiros são as gorduras e os óleos, os glicerídeos. Uma molécula de gordura consiste em dois tipos de componentes, um glicerol e três caudas de ácidos graxos. O glicerol é uma molécula orgânica que tem 3 hidroxilas OH. Já os ácidos graxos consistem em uma longa cadeia de hidrocarbonetos ligado a um grupo carbonila. A diferença entre os óleos e as gorduras é que os óleos são de origem vegetal e líquidos em temperatura ambiente. Já as gorduras são de origem animal e sólidas em temperatura ambiente. Os óleos são insaturados, tendo pelo menos uma ligação dupla entre a sua cadeia de hidrocarbonetos. Essa característica faz com que os óleos fiquem com uma perninha dobrada, que nem está aí na imagem, fazendo com que as moléculas fiquem mais distantes umas das outras. Consequentemente, na temperatura ambiente, os óleos são líquidos. Por fim, os ácidos graxos das gorduras são saturados, ou seja, apresentam apenas ligações simples entre os carbonos da sua cadeia de hidrocarbonetos. Como resultado, os ácidos graxos ficam mais juntos e as gorduras sólidas em temperatura ambiente, que nem está na imagem aí, pessoal. As moléculas de gordura são também chamadas de triglicerídeos. No nosso corpo, esses triglicerídeos são primeiramente estocados em células de gorduras, que são os adipócitos, que dão origem ao nosso tecido adiposo. Agora a gente vai ver sobre o colesterol, que é um tipo de esteroides. Os esteroides, eles são a próxima classe das moléculas de lipídios, identificado por sua estrutura de 4 anéis. O colesterol é o esteroide mais comum sintetizado principalmente no fígado e é precursor de muitos hormônios. O colesterol serve como matéria-prima para moléculas importantes do corpo, por exemplo, a vitamina D e os ácidos biliares. Ele auxilia na digestão e na absorção das gorduras vindo da dieta. É também um dos principais componentes das membranas celulares, pois eles ajudam na sua fluidez. O colesterol ele pode ser encontrado na corrente sanguínea. Geralmente você já deve ter ouvido falar em reportagem sobre os níveis sanguíneos de colesterol. O colesterol no sangue, ele pode ter ambos efeitos positivos em sua forma de HDL, que é de alta densidade, ou efeitos negativos na sua forma de LDL, que é a densidade baixa, na saúde cardiovascular. A alimentação está diretamente ligada em relação ao colesterol. Como visto acima, os triglicerídeos insaturados, eles vão estimular a produção do HDL, que é o colesterol bom. Por fim, a gordura saturada estimula a produção do LDL, o colesterol ruim, favorecendo assim o entupimento das artérias, levando a doença como a arteriosclerose. Agora a gente vai falar sobre os fosfolipídios.
Os lipídios, como eu já falei, eles são componentes principais da membrana plasmática. Como as gorduras, eles também são compostos de cadeias de ácidos graxos e ligados a um glicerol. Porém, os fosfolipídios têm duas estruturas de ácidos graxos e um grupo fosfato. O fosfolipídio é uma molécula anfipática, ou seja, pessoal, ele tem uma parte apolar e outra parte polar. As cadeias dos ácidos graxos são apolares, enquanto o grupo fosfato é polar, interagindo com a água. Em uma membrana, os fosfolipídios são organizados em uma estrutura denominada bicamada lipídica, que nem está na imagem, com as cabeças de fosfatos voltadas para fora, interagindo com a água, e sua cauda de ácidos graxos voltada para a parte interna da bicamada. Essa formação evita que a parte apolar entre em contato com a molécula de água. Então, ali tá aquela perninha dobrada ali que tá mostrando, é ali que tem a ligação dupla do ácido graxo insaturado, pessoal. Agora a gente vai ver sobre os cerídeos, que são as ceras. As ceras, elas são outra categoria de lipídio. Essas ceras, elas cobrem as penas de algumas aves aquáticas e a superfície de algumas plantas. Por causa das suas propriedades apolares, que não deixam a água ficar aderida ou que atravesse a superfície das plantas. Portanto, essas são a razão para que a água não acumule nas folhas das plantas e que as aves não fiquem encharcadas de água. Agora a gente vai ver sobre os carotenoides, que são os pigmentos. Eles estão presentes em diversos vegetais, por exemplo, tomate, cenoura, entre outros. Os carotenoides são matéria-prima da produção de vitamina A, estimula a coloração da pele e tem papel importante na fotossíntese e são bons antioxidantes. Tá bem, pessoal? Assim a gente termina a nossa aula de lipídios. Anotem as suas dúvidas e estudem essa parte muito bem, tá? Leiam o material de apoio, que é muito importante para que vocês consigam entender os lipídios e as suas principais funções e a classificação deles, tá bem? Um bom estudo para vocês e até a próxima parte. Tchau, tchau!